Senhor José Luiz Nobres, presidente do Conselho de Consumidores da CEMIG. Cumprimento a mesa na pessoa do Dr. Rubino. Também as autoridades presentes, senhoras e senhores, boa tarde. O Conselho de Consumidores da CEMIG, ele engloba, é formado voluntariamente por uma regulamentação ANEEL para todos os distribuidores do país. Pode passar. Pode passar, por favor. Nós representamos, então, questões ligadas ao fornecimento de energia elétrica dos 674 municípios de Minas Gerais. Estamos regidos por uma resolução ANEEL, número 451, foi atualizada recentemente, em setembro de 2011. Por favor. Somos uma entidade de caráter consultivo, que existe em todas as distribuidoras do país, as 64 distribuidoras, sem personalidade jurídica, não somos remunerados e as atividades são voltadas para o atendimento dos interesses dos consumidores. Somos compostos, temos na sua composição, representamos segmentos da sociedade: industrial, residencial, comercial, industrial, rural, poder público e Ministério Público. Pode passar. E temos como função examinar todas as questões ligadas ao fornecimento de energia elétrica, tarifas e adequação dos serviços prestados ao consumidor final, entre os quais entendemos que se coloca a iluminação pública também. Pode passar. Pode parar. Bom, a colocação nossa aqui primeiro, algumas considerações rapidamente de preocupações dos consumidores de energia elétrica com relação a essa situação da transferência dos ativos. Temos que partir de uma premissa qualquer. A premissa que nós estamos considerando como Conselho de Consumidores é de que a regra está estabelecida e que não tem como mudar. Ou seja, é uma premissa colocada que é constitucional e a ANEEL está colocando uma regulamentação em cima disso. Se houver algum questionamento sobre essa premissa, ela tem que ser feita talvez fora daqui. Partindo do princípio que ela já existe e que ela é realmente obrigatória e tem que ser cumprida, então nós temos que pensar em torno dela. Ou seja, a partir do ponto que tem que ser feita, temos que fazê-la da melhor forma possível. Tá? E, evidentemente, dentro desse sim que tem que ser feito, se for esse o princípio, tá? Mesmo considerando que a CEMIG presta uma bela qualidade de serviço que os consumidores têm, quando a gente anda aí pelo interior e pergunta para entidades de classe a respeito do atendimento da CEMIG, que tem sido considerado como bom, mas está sendo colocado que isso tem que ser passado, os ativos têm que ser transferidos para os municípios e esses têm que passar a ser os responsáveis pela OIM desses ativos e também pela expansão das redes. Tá? Ficamos preocupados, então, o quê? Com as indefinições. A definição da responsabilidade, para mim, em termos de administrativo, de executivo, é o seguinte, é a mais importante de todas. Quem é responsável pelo quê? Se houver muita indefinição, muitas indecisões, nós podemos pensar e imaginar que vai haver protelação dos investimentos, vai haver piora da qualidade do serviço, o consumidor não vai saber a quem procurar. Então, nós temos que partir do princípio que esse assunto tem que ser resolvido, algum prazo final tem que ser colocado. Esse prazo final pode ser discutido, essa audiência é para isso, mas ele tem que existir. E, a partir daí, eu acho que não deve caber mais prorrogações. Isso é uma opinião nossa do Conselho de Consumidores. Nos preocupa, então, que essa responsabilidade seja bem clara, ou seja, o prazo seja bem definido. Nós viemos para cá com a intenção de dizer, pela pergunta que nos foi colocada, por os municípios até 50 mil habitantes, nós achamos, nossa posição do Conselho de Consumidores é que essa prorrogação deve ser colocada, deve ser oferecida. Escutei aqui muitas ponderações de outros municípios acima de 50 mil, o que talvez seja procedente, desde que, evidentemente, esse 1 ano ou 11 meses de prorrogação que seja colocado, sejam utilizados, e muito bem utilizados, por todos os municípios, para estudar a melhor forma de oferecer uma boa qualidade de serviço, uma boa possibilidade de expansão da rede e um bom atendimento aos consumidores das suas cidades. Ou seja, o prazo estendido, se for para melhorar essa qualidade, se organizar melhor, trabalhar mais junto com a CEMIG para poder fazer essa transferência de forma positiva. E principalmente, não diria principalmente, mas de uma forma importante, que a contribuição, a CIP, ela não venha onerar o consumidor. Nos preocupa muito as colocações feitas aqui de que essa transferência traria 20%, 30% de ônus. Essa conta, não vamos esquecer, ela vem na fatura de energia elétrica. Ela está junto com a fatura de energia.
o consumidor vai pagá-la, porque ela está junto com a conta de energia elétrica. Então, se as câmaras de vereadores votarem aumentos da CIP, nós vamos ter uma segunda questão em andamento aí, que é o aumento da fatura de energia elétrica. Isso preocupa os consumidores. Não só a qualidade do serviço prestado, que é essencial, como também o possível decretos municipais aumentando a CIP, e isso sendo inserido numa conta de energia elétrica que todo consumidor obrigatoriamente vai ter que pagar, porque é uma conta só, colocada tanto para energia quanto para iluminação pública. Achamos, então, que, se a prorrogação tiver concedida, que ela não seja mais prorrogada outra vez, ou seja, existe um prazo bem claro, bem definido, que a qualidade do serviço não seja afetada, que os investimentos na expansão da rede sejam mantidos, tá? Que a responsabilidade perante o consumidor seja bem clara, quem é quem nesse processo, e que esse período seja aproveitado para poder estudar a melhor forma, menos custosa, mais organizada, com o menor nível com a melhor terceirização possível desse serviço, de forma tal que esses custos não sejam aumentados e isso não seja colocado nas costas do consumidor. Muito obrigado.